Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha,
Eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é? Mas olha, eu passei só para deixar um recadinho para vocês. Quando alguma coisa de ruim acontecer, vocês têm 3 escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou então deixar isso te fazer mais forte. Olha, eu acho que alguns de vocês não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo, não é?
Mas olha, eu passei